Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, tudo bem com você? Que alegria essa nova temporada do nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. Nós, juntinho com você, com uma informação de grande validade para você pôr no seu dia a dia, especialmente para pessoas 40 mais, 35 mais, e homens e mulheres dispostos a terem uma vida melhor, mais saudável, com mais qualidade. E eu sou a doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, especialista em hormônios, em metabolismo e hipersensibilidade alimentar. E hoje, nosso tema, você não sabe. Será que uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer depois dos 20, 40 anos, que antes era fácil, era uma beleza, qualquer dietinha já dava certo, começa depois dos 35 mais, passar por uma dificuldade que às vezes a mesma dieta que antes ela fazia em uma semana e era uma beleza, dava muito resultado, agora não acontece mais. Às vezes demora muito mais tempo, às vezes o tanto que ela vai emagrecer é bem mais difícil e volta mais rápido. Alguém já passou por isso? E hoje eu tenho o prazer de ter uma equipe maravilhosa do meu lado, que eu quero apresentar para vocês, que eu vou falar agora, a nossa querida nutricionista. Olá, olá para todos. Meu nome é Nairana, sou parceira aqui da TMO. Eu sou especialista em emagrecimento feminino e também trabalho com a nutrição funcional. E quero apresentar também a Sabrina. Olá, pessoal. Eu me chamo Sabrina Novelli, eu sou psicóloga clínica e organizacional, especialista em pessoas, e eu também estou junto aqui, né, como parceira da TMO. Então, minhas meninas queridas, vamos começar essa discussão. Vocês já ouviram falar em cadeado metabólico? Já Será ouvi, que isso trava o que acontece com as pessoas 35 mais na hora de emagrecer? Com certeza. Com certeza. Então, vamos contar um pouquinho para essa pessoa que está ali assistindo o que se trata desse cadeado metabólico. O que acontece com os hormônios depois dessa idade, na dificuldade de emagrecimento, nas questões de estresse, de emocional, de influências do meio ambiente que podem afetar muito a qualidade de vida e a conquista dessas opções que a pessoa tanto quer e parece estar correndo dela depois de uma certa idade. Então, eu convido primeiro a Nairana para contar alguma coisa dessa parte metabólica. Depois eu vou falar da parte hormonal e, por fim, a Sabrina fala alguma coisa dessa questão emocional. Bora? Você não quer começar falando da parte hormonal? Sim, posso começar também. Então, o que acontece com você que já está com mais de 30 anos? Geralmente, a partir dos 38, 40 anos, a gente já tem um declínio hormonal que pode acontecer com uma baixa de um hormônio chamado DHEA, que ele ajuda a manter o peso e melhorar o músculo, e a seguir a progesterona, que é uma das principais aliadas para a mulher manter o peso, o vício e um monte de coisa para a parte de beleza, de estética. Porém, o que acontece? Quando cai essa progesterona, acontece um pouquinho de um domínio do estrogênio, que é o grande, na verdade, provocador da perda de colágeno nessa idade.
E o estrogênio para as mulheres, assim como a testosterona é nos homens, é o principal hormônio feminino para manter o músculo, para manter a pele, para manter essa energia que a gente tem. E geralmente, vários alimentos ou alguns produtos químicos que a gente às vezes não conhece e tem no nosso dia a dia, eles agem como falsos hormônios. E eles passam a não deixar esses hormônios nossos terem o mesmo desempenho. Juntando a isso, geralmente os nossos hábitos, eles tendem a ter uma repetição. Então, tudo que a gente gosta mais e é mais fácil, mais saboroso, tem sal, açúcar ou gordura, é muito mais palatável. E isso pode cursar com um aumento da insulina, que é o hormônio que tem a digestão do açúcar. Esse hormônio aumentado, ele pode alterar os hormônios, ele pode aumentar a resistência, a insulina pode aumentar a dominância estrogênica, e isso pode começar a cursar com uma gordura abdominal maior. E a pessoa pode ter aquela famosa gordura visceral. Em algum episódio anterior, a gente já comentou que uma das formas que você pode aí na tua casa saber se você tem um pouquinho dessa gordura visceral é uma coisa bobinha, que é medir a sua cintura. E para a mulher é considerado um risco de ter gordura visceral a partir de 88, e para homem a partir de 108, porque o limite perfeito seria 80 e 100. Mas para falar assim, não, já tem um pouquinho de gordura, às vezes abdominal, esse outro valor é um pouco melhor. E exames, lógico, que está mostrando que a insulina está alta, e nem precisa ter esse exame se você fica o dia inteiro só pensando em massa, em doce, carboidrato simples, né? Que esses fast food, gosta muito de um refrigerante, de uma pizza, de um lanche, de uma comida processada. Não deixa de usar no seu final de semana essas coisas como hábito. Então, acaba tendo essa tendência à insulina aumentar, que é o hormônio que faz a digestão do açúcar, e vira uma bola de neve, porque a insulina alta, ela tem vontade de comer açúcar. O açúcar alto abaixa, aí ele fala para a insulina pedir mais comida. E aí a pessoa começa um ciclo vicioso, né? E isso tudo acontece após os 35, e uma coisa ajuda ou piora a outra. E para completar, a nossa tireoide, que é o principal hormônio que tem ligação com o metabolismo, começa a ter uma interferência muito grande do meio ambiente, e esse meio ambiente, com os produtos químicos, com falta de algumas coisas que o corpo está tendo carência, né, como selênio, iodo e outras coisas, ele pode começar a falhar na fabricação do hormônio T3, que é o principal hormônio para ajudar o emagrecimento, que é o hormônio ativo, e ele é fabricado pelo T4. Só que para ter T4, T3, tem que ter o T1, o T2, o T3 e o T4, que está lá no fígado, ativando o metabolismo. E aí, se a pessoa gosta muito desses alimentos, talvez que não sejam tão maravilhosos para ela, ela não vai ter um fígado tão maravilhoso assim, e aí o processo começa a ficar todo com defeito, e aí esse cadeado metabólico começa a ter a influência hormonal como o primeiro passo para começar a dar tudo errado. E aí pode acontecer da pessoa ter que tomar anticoncepcionais por longas datas, dependendo da vida. Hoje, as mulheres elas têm uma vida profissional muito ativa, e isso faz com que elas desejem ter filhos mais tarde, né, dependendo da área. E isso pode levar ao uso de um remédio, um anticoncepcional, que não é semelhante ao hormônio dela, que também pode alterar os seus hormônios e desencadear um processo de engorda. E assim acontece todo esse giro de situações das questões hormonais, especialmente desses 3 que eu falei. A resistência à insulina, a queda lá dos hormônios sexuais, e, por fim, a tireoide, nosso amigo, que passa a ser um vilão que há muitos anos é o mais, eu diria que é a desculpa que eu mais ouço no consultório, que não emagrece porque tem tireoide.
né, que talvez não seja o principal motivo. Às vezes o motivo é um fígado que não está legal, uma escolha alimentar que não seria apropriada, ou uma falta de atividade física, de melhora das questões psicológicas e manejo do estresse, que aí vocês muito bem vão falar sobre esses dois temas a partir de agora. Bom, você falou muito bem dos hormônios, né, dessa predominância estrogênica, que causa muitos sintomas na mulher. Então, irritabilidade, a dificuldade da perda de gordura, cabelo fica quebradiço, o sono, memória, eu escuto muito, a minha memória não tá legal, eu fico meio lenta, cansaço, fadiga, causa tudo isso. Então, para a gente poder minimizar tudo isso, aí tem um papel muito importante o fígado e o intestino. Né? Vou falar um pouquinho a gente já falou bastante sobre o fígado aqui, e o papel qual que é o papel do intestino? Nós temos as bactérias, né? A estroboloma, que são as bactérias que elas influenciam ali na metabolização do estrogênio. Quando não está funcionando de forma funcional, esse estrogênio ele acaba sendo reabsorvido, e aí aumenta ainda mais essa predominância estrogênica e todos esses fatores. Então, nós temos os fatores que travam, sim, o emagrecimento da mulher nessa idade. O intestino é um deles. Então, às vezes a pessoa chega no consultório acreditando que a sua alimentação tem muito isso. Reduzir caloria, reduzir carboidrato, que sim, também. Mas a gente sabe que não é isso. Precisa cuidar desse intestino. Quantidade de proteína também é uma luta, porque elas não comem proteína o suficiente. Eu tenho que explicar que precisa comer. Não pode ser tudo de uma vez, tem que distribuir ao longo do dia. Nessa idade também é comum ter os hormônios tiroidianos, né? Eles não estarem funcionando corretamente, mesmo porque a mulher nessa idade ela já começa a apresentar ali uma inflamação. E isso atrapalha muito a conversão do T4 para T3. Então, é sempre uma dieta mais rica em antioxidantes. Frutas vermelhas eu gosto de passar bastante, as frutas vermelhas, gorduras boas também para o manejo hormonal, as gorduras elas são importantes. Então, eu gosto muito do abacate, da linhaça, dos peixes lá de águas profundas, as castanhas eu gosto bastante. Carboidratos também, né? As mulheres, tem umas que têm medo do carboidrato, não precisa, morre de medo do carboidrato. Eu falo, pode comer, tá calculado, bonitinho aqui. Não, morre de medo. Só um instante. Carboidrato pode. Sim, pode. Por quê? Porque um erro que às vezes a pessoa deixa de ter muito prazer, né? É achar que tem que tirar carboidrato da dieta. E aí faz tudo por conta, aí faz umas trocas que nada a ver, que a pessoa acha que ela tá arrasando e não tem nada a ver. Né? Tipo, eu não como arroz, mas eu tô comendo o pão integral. Tipo, que é carboidrato, aquele pão integral que a gente sabe que não é integral, né? Aquele de supermercado, que não tem nada de integral. Então, a resistência à insulina também trava bastante o emagrecimento. Então, consumir as fibras solúveis, elas são muito importantes também, até mais do que as insolúveis nesse caso. Então, onde é que a gente encontra? A gente encontra na aveia, tem o psyllium, que é muito bom, também dá para suplementar com fiber gum. As leguminosas, né, os feijões, para quem não tem nenhuma tolerância, porque tem pessoas que têm uma certa sensibilidade, e aí tem que ser mais reduzido. Mas para quem não tem, né, sempre deixar as leguminosas de molho, né, do remolho. Eu falo que no mínimo 12 horas, tem gente que deixa meia hora e acha que tá arrasando. Passa uma água com vinagre. Você deixa de molho? Deixa. Quanto? 1 hora. Eu falo, não adianta de nada. Então, de pelo menos 12 horas. Então, comer essas fibras é recomendado mais ou menos em torno de 27 gramas. Também pode ser feita gradualmente, tá? Tem algumas fibras que não são tão fermentáveis, como o fiber gum. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e pode reclamar de gases, excesso de gases. Sempre olhar a digestão, que a gente já falou aqui também, que é muito importante. Né? Você está tendo uma boa produção de ácido clorídrico, para ver se está tendo a absorção do ferro, da B12, também que é muito comum. E na questão da energia,
né, os suplementos, como geralmente nessa fase a gente acaba suplementando, porque é muito difícil atingir realmente só com a alimentação. A Q10, o complexo B, o magnésio, o ferro, né, a vitamina D também, que é sempre muito baixa. Então, tudo isso Na sua ajuda. opinião, qual seria uma dose adequada de ferro para uma mulher 40 a mais? Uma dose? Uma dose sérica razoável, né? Sérica. Para a pessoa ter tudo assim, funcionando. o que eu mais gosto de ver é a ferritina, Sim. tá? A gente olha mais a ferritina para realmente ver, que é o armazenamento de ferro. Eu gosto de uns 80, tá? Se tiver muito alta, aí pode ser ali um indicativo de inflamação também. O que é muito alta? Beirando ali a uns 150, eu já considero alta já. Eu já considero alta. Aí entra ali com um cardápio mais anti-inflamatório mesmo. É porque tanta ferritina nesses níveis, ou a mais dependendo do nível, né, do laboratório, para homens geralmente é um pouquinho a mais. Às vezes a gente pega algumas pessoas com uma ferritina muito alta, um ferro normal e um hemograma normal. E provavelmente é essa parte de inflamação e do fígado que não está tão bom, que está gerando essa ferritina, e não porque ela só consome ferro em excesso. Não. E às Quase vezes ela acha sempre que é não isso. é. Aí o que ela faz? Ela tenta cortar tudo que ela acha na internet que tem ferro. Né? E ainda assim, às vezes a ferritina não baixa do jeito que tem que baixar. Porque você tem que ver o paciente como um todo. Né? Então, não é só, ela tira muita coisa que ela acha que tem ferro, mas ela continua com os industrializados, com os embutidos, né? Então, não faz atividade física, o sono é ruim, fica vendo série até 3 horas da manhã e não dorme. E aí, muitas vezes, não acaba não abaixando. Então, tudo isso pode travar o emagrecimento. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala num contexto geral. Porque as pessoas não têm noção de tudo que pode atrapalhar, né? Por exemplo, a inflamação, ela dificulta, né? Não é que ela vá impedir o emagrecimento, mas ela dificulta a oxidação de gordura e tudo mais. Então, a gente tem que olhar sempre como um todo. Sim, concordo contigo. E o estresse, né? Que ela vai falar. Agora a Sabrina que a mulher nessa idade, ela já tem uma sensibilidade maior ao estresse, o cortisol também já fica mais alterado. E é muito... Eu escuto muito isso nos consultórios. Elas costumam se sentirem muito sobrecarregadas. Porque elas não reclamam... É muito interessante atender homem e atender mulher. O homem geralmente reclama muito do estresse do trabalho. A mulher reclama do estresse do trabalho, do estresse do filho, do estresse da casa. Aí tem uma série de outros tipos de sobrecarga, né? Que ela acaba tendo de bagagem. E aí fala de... Nossa, o homem é clássico, de todos, assim. né? 99% fala só do trabalho. Que é muito estressante mesmo. Com certeza. Né? Eles também carregam um peso muito grande. Só que a mulher fala disso, do filho da sogra, porque às vezes ela tem que acudir à sogra. Não é só a mãe, é a sogra também. Será que... Aí uma pergunta para ti, Sabrina. Será que esse tipo de sensação que a mulher tem de ser multitarefas, de achar que ela dá conta de tudo e ela é responsável pela maioria das coisas, é uma coisa que foi herdada, porque outras pessoas puseram essa ideia na cabeça da pessoa, acreditando que ela realmente tem que dar conta? Ou será que é por causa de, sei lá, da personalidade da pessoa? Geralmente a personalidade, ela é como que eu posso dizer? Ela é herdada, né? Ela vem lá desde do ambiente que ela vive, do estilo dos pais, do estilo de convivência que ela teve, desde lá da infância, né? Até nos dias atuais. A questão, e é engraçado, né? Porque, assim, hoje eu atendi uma paciente que eu perguntei para ela. Eu falei assim, quem você é? Aí ela, eu sou... Aí ela falou a profissão dela. Falei, tá, que mais? Eu tenho filhos, que mais? Então, entende que ela sempre coloca, eu sou tal profissional, eu tenho filho, eu sou esposa, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha.
mas ela não consegue olhar para ela e falar quem ela é. Ela não consegue se enxergar em si, quem é essa mulher, né? E muito tá aí dessa questão que você falou, é o estresse do dia a dia. Porque se ela não tem consciência de quem é ela vai pegar a sobrecarga da mãe, dela profissional, dela esposa. Então, vai juntando tudo, ela não vai saber qual que é o limite dela em cada âmbito da vida. Ah, mas tem como dividir? Não, não tem, mas você tem como entender qual que é o teu limite. Qual que é o teu limite como mãe? Qual que é o teu limite como esposa? Né? Então, mas para como você faz isso? Quando você se conhece como mulher, como pessoa. E isso é uma coisa fundamental, né? Ter o autoconhecimento, A maioria não tem. Eu vejo lá na clínica, a maioria não tem. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa qual é o tempo que ela usa para ela. E a maioria das pessoas não tem, não se coloca na agenda. Mas o interessante da mulher, pelo menos, é o público que eu atendo, tá? Isso pode não ser uma realidade de várias, mas dentro do público que eu atendo. Foi o que eu falei, elas sempre reclamam das outras, não só do trabalho. Só que eu percebo que não é uma cobrança externa. É interna. É interna, porque... É dela mesma. Eu falo, mas e seu marido? Não, ele me ajuda. Não, ele me ajuda. Eu falo, tá, então por que isso você não pede pra eles fazerem? Não, ela mesma vai lá e ela faz. Porque aí tem a questão do controle, né? Novamente, muito. Atendi também. Tem uma paciente minha que ela é muito isso. O marido ajuda, ele faz tudo, mas não, tem que ser do meu jeito. Ah, não, eu brigo com ele porque ele vai pôr o lixo pra fora, ele não coloca o lixo pra fora na hora que eu quero. Eu falei, tá, mas ele não vai pôr o lixo pra fora? Não, ele vai, mas é na hora que ele quer, não na hora que eu quero. Então, respondendo essa pergunta, vem dos pais lá que desenvolver esse controle, mas também vem dela não ter consciência disso, né? Quando ela entrou na terapia, ela começou a ter essa consciência, ela falou, nossa, realmente, eu preciso me controlar aqui. Só que é essa carga emocional que elas pegam, não dando espaço para o outro também ajudá-las. Então, tudo elas dão conta, aquela Mulher Maravilha, tudo ela vai dar conta, tudo ela consegue. E não é assim. A mulher consegue muita coisa. Ela consegue o que ela quiser. Só que primeiro ela tem que entender quem ela é, qual que é o limite dela. Limite. Entenda o seu limite. Entenda seu eu. E às vezes eu pergunto pra elas, eu falo, tá, o que você faz no dia pra poder relaxar? Porque eu falo que todo dia, não é só final de semana, todo dia você tem que ter um momento, nem se for meia hora pra você relaxar. E não vale comer. Que é uma... Não pode comer. Eu vou tomar uma cervejinha. Aí elas não respondem, porque não tem. Não tem. Poderia ter. Se ela mesma falar, poderia. Eu poderia encaixar, nem se fosse meia hora. Mas não tem, entendeu? Mas eu vejo assim, às vezes a pessoa, ela tá tão cheia de preocupações, né? Que ela tem que fazer, tem que dar conta, ela tem que ser a perfeita, a Mulher Maravilha, que é uma máscara, né? Ela tá se vestindo de quem ela não é. Ela não consegue, igual a Sabrina acabou de falar, ela não consegue entender quem ela é. Ela tem que... É igual uma garrafa, se você não colocar nada escrito. Aquela garrafa pode ser o que quiser. Exato. Né? Não é uma coisa que é obrigatória. A partir do momento que está escrito alguma coisa, ela se considera aquela coisa que foi dito. Só que, e aí? Será que ela não poderia ser outras coisas? Ela não poderia ser muito mais leve? Né? Se ela preferisse, sei lá, dar um pouquinho mais de atenção no que realmente importa, né? Vamos falar assim. E a primeira coisa é ela se conhecer. Exato. Mas às vezes, no pensamento dela, o que realmente importa é o outro. Sim, é muito comum isso. Comum. É sempre o outro que é colocado em primeiro lugar. É porque a minha irmã precisa de mim, é porque a minha sogra, porque a minha mãe, porque eu tenho os filhos, porque eu tenho... Isso é muito comum. E o que você comentou, né, delas não terem algum hobby ou algum tipo de atividade. Às vezes não sabe nem o que elas gostam. E às vezes elas não se sentem merecedoras. Pode ser. Porque ela, né, por exemplo, a mulher que é do lar, ela se vê assim, como que eu
vou ter um hobby, como que eu vou me dar ao luxo, sendo que o meu marido tá lá trabalhando? Como se ela não tivesse Como trabalhando. se ela não estivesse É. trabalhando, né? Ou então, não, meu coitado, meu filho tá doente, né? Como que eu. Então, assim, tem aquele instinto de mãe, tem aquele instinto de acolhimento, mas só ser mãe vai adoecendo também. E aí, vamos pensar no sentido, né? Ela já tem todo esse problema hormonal, às vezes, que já não tem aquele gás todo. E principalmente quando a gente fala da libido, né? A mulher tem a insegurança dela, né? Ah, eu não vou dar mais conta, meu marido não vai gostar mais de mim, ah, porque eu estou envelhecendo. Então, assim, tem toda, dessa cobrança que a gente falou agora, tem essa cobrança também dela como mulher sexual, né? Que a gente fala, né? E isso é importante que você comentou, porque tem, até pouco tempo atrás, a mulher tinha muita inibição de comentar sobre esse tema Nossa, com não algum podia médico. falar. Tabu, né? Não falavam nem entre as amigas, não Uhum. falavam. Exatamente. E muitas vezes ela, por não falar, no último congresso que eu fui de hormônios, eles falaram que muitas pessoas deixaram de ser diagnosticado a insuficiência de ovário policístico, né? Por quê? Porque não foi olhado com os sintomas. Não foi visto que a pessoa tinha vários sinais e sintomas daquilo, alterações de libido, androgenismo, um monte de coisa, por conta da pessoa achar chato, né, falar Sim. sobre esse tema, né, tinha os pelos, ficava depilando, não mostrava e tal, e um monte de outros sintomas, né, que é uma coisa seríssima para depois ela ter problemas no futuro. E ela, com medo de falar sobre isso, sobre a libido ou sobre outras coisas que ela poderia experimentar e não tinha coragem de falar, e deixou de ter um monte de coisa boa que ela poderia ter visto e se Exato. sentido bem e tudo mais. Então, vamos pensar que essa idade que a gente está conversando é uma idade que pode ter muitas descobertas, né? Uhum. A pessoa pode, a partir de pensar, igual essa pequena conversa que a gente está tendo aqui. Quanta coisa você que está ouvindo já começou agora a perceber que faz parte do seu dia a dia, que às vezes você está passando por essa situação e você nunca pensou em ir atrás ou até se questionar, né, sobre essa parte de qual é a importância que você se dá, né? E eu convido a você a nos acompanhar, a não perder os próximos episódios do nosso podcast. E quem tiver pensando assim, será que eu não sou essa pessoa preguiçosa ou que não faz certo as coisas ou que deveria tirar mais ainda a comida do cardápio ou tenho que fazer tudo para ser aprovada pelos outros e não como porque é o que eu tenho e se eu fizer para mim essa comida, não vai dar tempo de eu fazer para o meu filho, para o meu marido, para sei lá quem. E às vezes você pode facilitar a sua vida, fazer uma coisa em comum que seja saudável para todos. É o que às vezes eu oriento, porque eu já escutei de paciente que não ia na academia porque se sentia culpado de deixar o filho durante uma hora. Exato. E aí eu dou, tá, mas é muito importante também quando a família tá junto. Quando a Rede de família, apoio, né? quando a família não tá, é muito, muito difícil. É muito mais complicado para ela. Então eu sempre pergunto, tá, seu marido te apoia, né? Ela fala, não, ele sabe que é importante. Algumas falam, não, tem uns que não apoiam, coitados. Mas então, não, ele me apoia, ele sabe que é importante pra mim, ele me ajuda, né, nas mudanças. Ele até gosta de caminhar. Eu falo, que bom, então caminha com ele, né? Tem umas que tem um filho maiorzinho, meu filho também gosta de caminhar, então que bom, caminha os três, então. Pra poder também colocar a família junto. Exato. Porque algumas se sentem culpadas eu falo, mas é só uma horinha, mas ela se sente péssima porque ela tá largando o filho dela por uma hora. Porque na cabeça dela é como se fosse besteira, entendeu? Não é uma coisa de vida ou morte.
Exato, que é aquela questão. Ela não É. olha para ela. Não, Ela não olha para a saúde. É sempre o outro, o outro, o outro. Porque qual a figura da mulher é o quê? Acolhimento. A figura da mulher é o abraçar, é o cuidar. É. E, infelizmente, muitas acreditam com muita força, né, nessa Acreditam. parte, e elas não... E elas se Negligenciam. Vai cortar essa parte? Sim. Elas se negligenciam. É. Existe negligenciam? Sim. Elas se negligenciam para cuidar do outro. Pois é. E aí entra. Eu estive há poucos tempo em pelo menos 5 passagens de avião. E lá, quando você está voando, que o piloto dá as orientações, ele fala assim: que se cair, se despressurizar a cabine, primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca a quem estiver ao seu lado. Porque se você morrer, você não vai ajudar ninguém. E realmente, isso é um chamado, né? Uma coisa que eu acho que deve ser levada em conta para você que está ouvindo aí e está pensando como é a sua vida, de se olhar mais, de se dar valor. Por quê? Porque imagina o tanto de coisa boa que você pode realizar se você passar a se dar o melhor. Porque quem dá o melhor, quem dá o que tem de melhor, sempre vai encher a mão dos outros. Sempre vai ter para compartilhar. Porque se você não tiver nada, você não vai poder dar nada para ninguém, né? Então, assim, quanto mais auto-amor você poder se dar a você mesma e depois ao próximo, né? Pensando também no seu corpo, pensando no que você escolhe para pôr dentro dele, pensando nos seus hormônios e especialmente, para terminar esse episódio, pensando que às vezes você realmente não é culpada por você estar tendo essa dificuldade de emagrecer, essa sobrecarga, essa perda de libido, essa dificuldade de lidar com todos esses processos que acontecem no seu dia a dia, porque tem esses hormônios, tem essa mudança hormonal, essa mudança emocional, esse estresse, essa parte de inflamação subclínica, de tireoide, de insulina, de um monte de coisa que às vezes pode estar acontecendo dentro do seu organismo, e se tiver um apoio adequado de pessoas que podem realmente te ajudar nesse processo, você pode ter uma renovação, né? Um redesenho na sua vida. E eu quero terminar esse episódio falando as palavras finais das duas companheiras daqui, para a gente terminar. Bom, né? Então, eu quero agradecer por participar desse episódio. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui. E, então, para vocês olharem mais para vocês mesmo. Porque eu falo que quanto melhor nós estamos com nós mesmos, melhor a gente vai dar pro outro. Eu falo isso, inclusive, no consultório. Falo, você quer ser uma boa mãe, não quer? A pessoa fala que sim, uma boa esposa. Então, para isso você tem que estar bem. Porque se você estiver estressada, cansada, você vai ficar irritada, você não vai ter energia o suficiente, você não vai conseguir desempenhar bem esses papéis. Sim. E aí, quando eu falo isso, a pessoa para e pelo menos ela pensa. Não sei se ela vai fazer, mas pelo menos ela pensa. Então, se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta, né? Ser egoísta é quando a gente não enxerga o outro. Você tá enxergando o outro, mas você tá se colocando em primeiro lugar. Para que você fique bem, inclusive, para também poder ajudar o outro. Exato. Também quero agradecer, muito obrigada, né, pelo convite. É a primeira vez que estou aqui, então fico muito feliz, né, em ter esse bate-papo com vocês, né, profissionais excelentes. E também sobre essa questão que vocês falaram. Você, mulher, você tem que olhar para si com carinho, sem aquela cobrança que a sociedade já faz. Então, entenda, você é única conforme as suas limitações e as suas qualidades. Então, olhe para você, olhe para o teu eu
E aí você vai ver o quão incrível você é. E para terminar, tem um presente. Você que está pensando agora, por onde começar? Nós criamos um checklist dos sinais hormonais, para você saber se alguma dessas coisas que a gente falou aqui está acontecendo e você nem sabia. Então, para você receber e ter acesso para essas informações, coloque no comentário checklist, tá? E aí nós teremos o prazer de enviar para você e, num momento propício, uma de nós estará conversando contigo e te ajudando a ser sua melhor versão. Boa noite, boa tarde, bom dia, não importa a hora que você assistir, esteja bem. Um beijo da doutora Tânia. Até a próxima.